Arte, Senhor, meus irmãos, boa noite. Estou aqui fazendo esse vídeo aqui ao vivo. Pretendia fazer lá no Facebook, mas o Facebook está me censurando. O Facebook está me censurando e quando eu gravo um vídeo lá, ou posto uma live ao vivo, quase ninguém consegue ver. E o Facebook está ocultando das pessoas as minhas publicações. Eu já fui notificado pelo Facebook quanto a isso, não é novidade. Eu estou restrito lá no Face. Não estou bloqueado, mas estou restrito. Quero conversar um pouco aqui com vocês a respeito da lição da escola dominical. Pai do Senhor, irmã Daniela e Cristina. Quero falar um pouco aqui sobre a lição da escola dominical amanhã, que é a lição número 5, onde vamos aprender sobre o avivamento na vida da igreja. Avivamento é uma necessidade, né? A igreja, ela necessita de avivamento para continuar a sua missão. Igreja sem avivamento, uma igreja sem avivamento é uma igreja morta. A igreja precisa de avivamento. Avivamento vem da palavra avivar, que é tornar a dar vida ou reavivar aquilo que está morto ou quase morto. Então, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, e foi o avivamento na igreja primitiva, quando a igreja recebeu a promessa de Joel, né, lá em Joel capítulo 2, parece que o versículo 28, quando Joel diz, o próprio Pedro, após o derramamento do Espírito no livro de Atos, capítulo 2, ele deixa bem claro que o que estava acontecendo ali foi o cumprimento da profecia do profeta Joel, que está escrito no livro de Joel, capítulo de número 2, e o versículo de número 28 e o 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Promessa de Deus aqui, usando o profeta Joel, de que ele ia derramar do seu espírito sobre toda a carne, né? Sobre todo ser humano. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se apossava de algumas pessoas de forma restrita, podemos dizer assim. Algumas pessoas eram privilegiadas para receberem o Espírito Santo quando Deus escolhia alguém para uma missão específica, seja um profeta, um sacerdote, ou seja um rei, ou seja qualquer outra pessoa que Deus escolhia para realizar uma missão. Deus derramava, ou Deus usava aquela pessoa com seu Espírito. Mas na nova aliança, as coisas se tornaram diferentes, porque quando Jesus estava exercendo o seu ministério terreno, Jesus ele disse que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria outro Consolador para que estivesse com a igreja. Ele disse que ia enviar o seu Espírito para estar conosco, que seria esse Espírito, que é o Espírito de Deus, estaria conosco todos os dias, ia ser
seria o nosso guia, seria o nosso consolador, seria o nosso conselheiro. E Jesus, ele disse que quando ele subisse, ele enviaria a promessa do Pai. Qual promessa? Essa promessa aqui, que Deus prometeu na boca do profeta Joel. Como também Deus prometeu o derramamento do seu Espírito através do profeta. Vários profetas profetizaram sobre o derramamento do Espírito, mas tem alguns textos que são mais específicos para que a gente entenda que o propósito de Deus é encher todos os servos deles do seu Espírito. Me parece que no livro de Isaías, capítulo de número 44, e o versículo 3, Isaías 44, 3, Deus, usando o profeta Isaías, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma promessa de Deus. Pai do Senhor, os irmãos aí que estão aí nos acompanhando. Irmão Jonas, um abraço, meu querido. Mais uma promessa de Deus aqui, usando o profeta Isaías, que ele derramaria do seu espírito, não é, sobre a descendência do povo de Israel. Mas no livro do profeta Joel, Deus deixa bem claro que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sem fazer distinção de pessoas. E ele acrescenta ainda dizendo que sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Esses servos e servas aqui seriam escravos, pessoas mais humildes, pessoas que trabalhavam como servo e como servas de muitas pessoas que eram abastardas e tinham dinheiro. Então Deus demonstra que o seu espírito seria derramado sobre toda a carne, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer distinção de pessoas. E quando Deus cumpriu esta promessa, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, lá na frente a gente vê Pedro na sua pregação, no seu discurso, dizendo: varões galileus, né? Varões, vou ver se eu acho esse versículo aqui. Ele diz: porque vocês estão atônitos, né? Isto que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Então o apóstolo Pedro disse que o que estava acontecendo ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, foi o que Deus tinha prometido através do profeta Joel. Capítulo de número 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós penseis, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos olhos terão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então é bem claro aqui de que o que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento da profecia do profeta Joel. E por que Deus derramou o seu espírito sobre a igreja primitiva? Por quê? Primeiro, para eles serem testemunhas da ressurreição de Jesus
com mais veemência, com mais fervor, com mais convicção, com mais ardor, com mais veemência, porque o Espírito Santo, quando ele desce sobre alguém, quando ele reveste alguém de poder, esta pessoa nunca mais é o mesmo. Então os discípulos estavam reunidos dentro do cenáculo, em oração, esperando esta promessa, porque Jesus, quando subiu, Atos capítulo de número 1, versículo de número 7 e 8, quando os discípulos perguntaram a Jesus se naquele tempo ele ia restaurar o reino de Israel, aí Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus deu a ordem para que os discípulos ficassem dentro do cenáculo, orando e esperando a promessa do Pai que Jesus disse que ia derramar sobre eles, que era o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, me parece que o capítulo 15, não me recordo agora o versículo, diz que cerca de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Mas os que perseveravam no cenáculo, os que perseveraram em oração no cenáculo, foram cerca de 120 irmãos perseveravam em oração no cenáculo em Jerusalém. E a Bíblia diz que de repente, começa aqui o capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, que o derramamento do Espírito foi num dia da festa de Pentecoste, que era uma festa judaica, era uma festa também conhecida como festa das primícias, onde as pessoas ofereciam. Jéssica saiu, mãe. Saiu. Ela saiu. Foi, eu estou gravando um vídeo aqui. Certo. Espera que eu vou pegar. Tá. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, era 50 dias após a Páscoa, acontecia essa festa de Pentecostes, também conhecida como a festa das primícias, aonde os judeus ofereciam, os judeus, hebreus, israelitas, ofereciam a Deus a primícia dos seus frutos. Neste dia, Deus decidiu derramar a primícia do seu Espírito sobre a igreja. Foi o primeiro dia onde o Espírito Santo desceu para habitar com a igreja. Neste dia, os discípulos que estavam amedrontados, muitos deles até abatidos com a ausência de Jesus, porque Jesus tinha subido aos céus e eles estavam ali um pouco tímidos dentro do cenáculo, mas estavam perseverando em oração. Neste dia, quando o Espírito Santo desceu em forma, a Bíblia diz que foi como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Estavam todos em oração. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja que para se receber o Espírito Santo, não importa a posição que você esteja, seja sentado, seja em pé, seja de joelho ou seja deitado. O que importa é que você esteja orando, porque não existe derramamento do Espírito sem oração. A igreja primitiva
recebeu a promessa, e só receberam a promessa, os discípulos que receberam a promessa do derramamento do Espírito foram aqueles que estavam orando, foram aqueles que estavam perseverando em oração, clamando pelo derramamento do Espírito, pedindo a Deus o cumprimento da sua promessa, e Jesus os batizou com seu Espírito, derramou sobre eles o seu Espírito. Conforme eu li lá em Isaías 44, me parece que foi o versículo 3, né? Derramarei água sobre a terra seca, né? E rios sobre... Eu vou ler novamente esse versículo. Isaías 44 e o versículo de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. Aqui o Espírito Santo em Isaías capítulo 44, versículo 3, ele está sendo representado como água. A água que se derrama sobre uma terra seca, sobre uma terra sedenta. Essa terra, ela simboliza o meu coração, ela simboliza a minha vida, ela simboliza a tua vida. Essa terra que está seca representa a nossa alma. Se nós estamos sedentos, se nós estamos com sede e clamamos a Deus por esta água, Ele há de derramar sobre nós o seu Espírito como água sobre a terra seca. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse para a mulher samaritana que todo aquele que bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais teria sede. E Jesus disse que esta água que ele dava faria dentro da pessoa uma fonte que jorraria para a vida eterna. Esta fonte, esta água que jorra, representa o Espírito Santo. Conforme diz lá em Salmo também, capítulo 46, Salmo 46, versículo 4. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esta cidade de Deus é aqui dentro de nós. E este rio, ele corre dentro de nós. Representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um rio de água parada, mas é um rio de água corrente. Então aqui em Atos, capítulo 2, a igreja recebeu a chuva de Deus, o derramamento do seu Espírito Santo. E o primeiro sinal, e aqui entra muita controvérsia de alguns teólogos, principalmente os sensacionalistas. Não estou falando de sensacionalistas, estamos falando dos cessacionalistas. Os cessacionalistas são aqueles que acreditam que os dons cessaram. São aqueles que acreditam que não há mais batismo com o Espírito Santo, não é? E eles entram até em controvérsia quando lê Atos 2 para dizer que este sinal só aconteceu aqui e nunca mais, né? Mas a Bíblia comprova em vários textos bíblicos, em várias cartas dos apóstolos aqui, que os dons continuaram. Inclusive os dons se referindo aos dons de línguas estranhas, o dom de línguas, né? O dom de línguas. Ele continua. Atos capítulo 2 diz que o primeiro sinal que se observou, a primeira evidência física do batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas estranhas, em novas línguas. Que quando muitos ouviram dessas línguas, acharam que eles estavam embriagados. Outros ficaram espantados porque eles nunca tinham aprendido tais línguas. E naquelas línguas eles falaram ali línguas de vários idiomas, de várias nações que estavam debaixo do céu.
E muitos se apegam a esse texto para dizer que houve uma necessidade ali de um evangelismo para que outras pessoas de outras nações conhecessem ali o poder de Deus e ouvissem eles magnificar a Deus na sua linguagem materna, né? Naqueles estrangeiros que estavam ali. Mas a língua estranha não se resume só a isso. Não se resume só a isso, porque eu vou mostrar para você que, se você conhece bem os textos bíblicos, lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, quando Pedro foi convidado por Cornélio, que Cornélio era um homem temente a Deus, orava, jejuava, dava esmola. Era um homem de caráter, mas não era nascido de novo. Era um homem religioso, mas não era nascido de novo. Não tinha passado pelo novo nascimento, não conhecia de fato quem era Jesus. E ele viu uma visão de um anjo que desceu e disse para ele: olha, Cornélio, tuas orações, elas estão sendo ouvidas diante de Deus. As tuas esmolas também que tu tem feito, tuas obras de caridade têm sido registradas diante de Deus, mas ainda te falta uma coisa. Tu vai e manda chamar um homem chamado Pedro, que está na casa de outro Simão, chamado Simão Curtidor, que era um curtidor de couro, né? Existia essa profissão de curtir couro de animais. E tu vai e manda chamar Simão Pedro, e ele vai te dizer o que é que tu deve fazer. Cornélio foi, mandou seus soldados. Cornélio era um centurião romano, e mandou os soldados chamar Pedro, junto com alguns servos. Chegando lá, o Espírito Santo falou com Pedro: olha, acompanha esses homens aí. E Pedro foi até a casa de Cornélio. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já estava orando com a sua família e tinha reunido também vizinhos, amigos, para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Chegando lá, Pedro falou de Jesus. Na casa de Cornélio, Pedro falou de Jesus. Pregou a palavra, anunciou sobre a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro pregava, enquanto Pedro pregava para Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Aí eu pergunto a você, quantos estrangeiros tinha ali que não estavam entendendo a linguagem de Pedro? Nenhum. Todos quanto estava ouvindo Pedro entendia perfeitamente o que Pedro estava dizendo. Mas o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram em línguas. Atos também, capítulo 19, parece que é o 19, quando Paulo chega em Éfeso, né? Tinha ali alguns discípulos que só tinham ouvido falar do batismo de João, que é o batismo nas águas. E eles também entendiam o que Paulo falava. Mas quando Paulo falou sobre o batismo com o Espírito Santo, eles disseram: o que é isso? Que a gente nunca ouviu falar nem que haja Espírito Santo. Aí Paulo disse: dobra o joelho, impôs as mãos sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, os dons do Espírito Santo, e precisamente o dom de línguas estranhas, não é somente para você falar em outra língua de outro país para pregar para um estrangeiro. Não. Quando você lê lá em Coríntios, 1 Coríntios, né, capítulo 12, quando fala sobre os dons espirituais, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Acho que é o versículo, capítulo 14 de 1 Coríntios, e o versículo 2 diz assim: porque o que fala em línguas desconhecida,
não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Por isso que Paulo orientou para que quem fala em línguas ore a Deus para que possa interpretar. Não é? E mais na frente, no mesmo capítulo, Paulo falou que não proibais falar línguas. Versículo 39 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Não proibais falar línguas. Apenas Paulo orientou para que haja uma organização no culto, para que um profetizasse após o outro, e se alguém falasse em línguas estranhas e não tivesse um intérprete na igreja, você falasse consigo mesmo e com Deus. Então, o primeiro sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Então, a igreja precisou deste avivamento. A igreja precisou deste poder. Após o derramamento do Espírito Santo, aqui em Atos, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Porque o discurso de Pedro foi inflamado pelo poder do Espírito Santo. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, quando ele pregava, ninguém conseguia vencer no discurso, no argumento contra Estevão, porque Estevão pregava cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva sofreu perseguição, aguentou a perseguição, sobreviveu à perseguição, espalhou o evangelho por todas as nações daquela época, chegando até os dias de hoje, por causa do avivamento derramado em Atos, capítulo de número 2. Porque não foi somente naquele tempo, os dons continuaram com a igreja. A igreja continuou com o Espírito. Os dons, as manifestações dos dons espirituais continuaram com a igreja. Tem um versículo lá em Tessalonicenses, eu acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Não extingais o Espírito. Você sabe o que é extinguir? É apagar. É apagar. Tem gente que apaga o Espírito. Não a pessoa do Espírito, porque não existe nenhum homem na terra, nem demônio no inferno, nem anjo, nem querubim, nem serafim que vai apagar o Espírito. Mas quando a Bíblia diz não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, é orientando cada um de nós a não bloquear, a não impedir, a não atrapalhar a manifestação do Espírito Santo na nossa vida e no meio da igreja. Porque tem igrejas e tem pessoas que rejeitam a ação do Espírito Santo. Não querem a ação do Espírito Santo no meio da igreja e nem na sua própria vida. Rejeitam a ação do Espírito, rejeitam a manifestação do Espírito, rejeitam os dons espirituais. E Paulo disse, orientando a igreja, dizendo para os irmãos, incentivando os irmãos a buscar os dons espirituais. Paulo mandou buscar, porque os dons espirituais é promessa para a igreja. Inclusive o batismo com o Espírito Santo e o derramamento do Espírito, que aconteceu em Atos 2, a promessa também é para nós, até os dias de hoje. O texto fica bem claro. Atos capítulo 2, vou ler esse versículo aqui para nós. E o versículo 38 e o 39, Pedro disse, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então eu estou incluído na promessa do derramamento do Espírito e você também está. Porque Pedro disse que a promessa era para eles que estavam ouvindo a voz de Pedro ali, o discurso de Pedro. Pedro disse que a promessa era para todos que estivessem longe, que chegaram perto, que eram gentios, e a todos quanto o Senhor chamar. Então eu fui chamado, você foi chamado por Jesus, então você está debaixo dessa promessa. Então busque, peça, clame, que o Senhor, Ele te encherá do seu Espírito. Então a lição da escola dominical fala sobre o avivamento na vida da igreja. No texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso aqui é um milagre, isso aqui não é utopia. Essa manifestação das línguas estranhas, para quem nunca recebeu, acha que isso aqui acontece no imaginário, é algo impossível de acontecer, né? Acha que as línguas estranhas é algo ensaiado, produzido pela pessoa, pela vontade humana. Mas o texto bíblico é bem claro que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não era produzido pela mente, não era palavras inteligíveis, maquinada pelo intelecto do homem. As línguas estranhas, dada por Deus, ela vem do próprio Espírito Santo, que se utiliza da língua da pessoa, e a pessoa fala novas línguas. E essa manifestação de línguas estranhas, quando acontece o batismo com o Espírito Santo, vem acompanhado de um gozo indizível e uma alegria indizível, um êxtase espiritual, um gozo do Espírito toma conta da pessoa, envolve a pessoa, e a pessoa não consegue nem descrever o tamanho desta alegria, desse fervor, desse fogo espiritual. Após a pessoa receber esse derramamento do Espírito Santo, a pessoa passa a desejar orar mais. A pessoa passa a desejar evangelizar. A pessoa passa a desejar que todos os homens se salvem. O sentimento e a sensação é que o próprio coração de Jesus passou a bater dentro de você. Você começa a sentir amor pelas almas. Você consegue sentir a dor daqueles que estão perecendo, daqueles que estão indo para o caminho da condenação. Você consegue sentir, você começa a sentir uma grande compaixão, uma grande misericórdia pelos que estão perdidos. Quando o Espírito Santo desce sobre a vida de alguém, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Acontece uma mudança radical. A pessoa recebe um novo conceito, recebe um novo pensamento a respeito das coisas de Deus. A pessoa começa a sentir algo diferente. É inexplicável. É inexplicável. Tentamos explicar, tentamos dizer, tentamos mostrar, mas só quem recebeu é que sabe dizer o que sentiu e o que sente, né? Então, na verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio
do batismo no Espírito Santo e da autoridade, da atualidade dos dons espirituais. Não existe avivamento sem manifestações dos dons espirituais. Não existe avivamento sem batismo com Espírito Santo. O avivamento ele começa pelo batismo com o Espírito. Quando os discípulos receberam o Espírito em forma de revestimento de poder em Atos 2, isso não significa que eles não tinham antes o Espírito. Eles já tinham. Quando Jesus ressuscitou, que eles estavam reunidos no cenáculo, Jesus chegou e se apresentou diante deles, quando eles estavam com as portas fechadas. Jesus soprou sobre eles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Então eles tinham. O Espírito Santo é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém que se converte a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, é através da obra do Espírito Santo. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si próprio, que é uma promessa de Deus, porque Jesus disse que aquele que recebe ele como Salvador passa a ser morada de Jesus e automaticamente também a morada do Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo. Agora, o que a pessoa precisa é de um revestimento de poder. É um revestimento, é um fogo ardente, é um fervor espiritual. Pedro já tinha o Espírito Santo. Porque se ele não tivesse o Espírito Santo, ele não andaria, não defenderia e não cria em Jesus. Mas ele só passou a ser cheio realmente do Espírito quando ele recebeu o revestimento lá em Atos, capítulo 2. Aí sim ele se tornou cheio do Espírito, tanto eles quanto os demais apóstolos, para realizarem a grande missão que é propagar o Evangelho de Cristo. Por isso que Jesus disse, Atos 1:8, né? E recebereis poder, quer dizer, antes eles não tinham esse poder. Jesus foi bem claro, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então esse revestimento de poder, que é chamado de batismo com o Espírito Santo, é para capacitar o cristão a ser testemunha de Jesus. É para capacitá-lo a defender o Evangelho de Cristo e a propagar o Evangelho de Cristo com fervor, com ousadia, com autoridade, com manifestações de dons espirituais que toda a igreja primitiva, em Atos, em todo o livro de Atos, mostra ali várias manifestações de dons espirituais, milagres, curas, ressurreições de mortos e vários sinais que aconteceram na igreja primitiva. É uma demonstração bem clara que é o modelo ideal para a igreja de hoje, né? Então temos que acreditar na atualidade dos dons espirituais, né? Quais os sinais? Quais os sinais de uma igreja avivada? Batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. A igreja primitiva cresceu em número e em quantidade depois do derramamento do Espírito Santo. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, que esses sinais seguiriam aos que crescem. Então, é necessário crer para que os sinais sigam as pessoas que creem. Dentre os sinais que Jesus falou, ele disse, falarão novas línguas. Então, os sinais seguem os que creem. A introdução da lição diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era
avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Qual era o papel do Espírito na igreja primitiva? Capacitar a igreja para pregar e testemunhar a respeito de Jesus e glorificar a Cristo. Esse foi o papel do Espírito Santo na igreja primitiva. Confortar a igreja em momentos de perseguições, capacitar os cristãos a perseverar no meio das perseguições e os capacitar a pregar o evangelho com autoridade diante dos perseguidores. Não ter medo, não serem frouxos, não serem covardes, mas serem ousados. Tanto é que chegaram a aprender os discípulos que não cessavam de testemunhar de Jesus nas praças de Jerusalém. E quando levaram eles aos tribunais, Pedro disse: é melhor obedecer a Deus do que a vocês. Não é? E muitos ficaram maravilhados de que Pedro e João, com pouca leitura, falassem tão perfeitamente da palavra de Deus, porque eles receberam o revestimento. Então, o papel do Espírito Santo no enchimento da igreja foi capacitar a igreja para que pregasse o evangelho com mais ousadia e testemunhasse de Jesus com poder, né? Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, não há diferença. O que aconteceu em Atos 2 pode acontecer hoje, sem sombra de dúvida, né? O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Para quem é o batismo? Qual é o público-alvo do batismo com o Espírito Santo? Será que é só para os pastores? Será que é só para os elitizados? Será que é para os teólogos? Para quem é o batismo do Espírito Santo? Qual é o público-alvo? O primeiro ponto do tópico primeiro, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Jesus disse que esse Espírito que ele iria enviar, lá no Evangelho de João, ele disse que o mundo não poderia receber, mas ele estará em vós. Não é? Então, o Espírito Santo não habita naquele que não nasceu de novo. O Espírito Santo não pode habitar no corpo de alguém que está impuro diante de Deus, que ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, que ainda não se tornou santuário de Deus. Então, o primeiro requisito, né, o primeiro passo, a primeira condição para alguém receber o Espírito Santo, a promessa do batismo, é a pessoa passar pelo novo nascimento, né? Ser chamado por Jesus e ser salvo, receber a salvação. A salvação ela é operada através do Espírito Santo e nenhuma pessoa que não nasceu de novo não pode receber o Espírito Santo. Pode receber o Espírito de qualquer outra entidade. Pode receber o Espírito de qualquer espírito enganador que tem aí debaixo desse céu onde Deus habita, né? O céu que Deus habita é além desse que a gente está olhando agora com nossos olhos, que a gente vê.
Então, todos os espíritos podem habitar em qualquer corpo, mas o Espírito Santo ele só vem, só habita e só batiza aqueles que passaram pela experiência da salvação, que é gerada através do novo nascimento operado pelo Espírito Santo, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. A segunda condição para receber o batismo com o Espírito Santo é ser obediente ao Evangelho de Cristo, aos mandamentos, à doutrina bíblica, aos ensinamentos de Jesus, para que a pessoa receba o Espírito Santo. Os discípulos que receberam em Atos 2 obedeceram a Jesus, ficando lá, orando e perseverando em oração. Só assim eles receberam. Os que não ficaram, os que saíram, os que foram para outro lugar, os que não perseveraram, não receberam. A terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. E sem santificação também ninguém recebe o Espírito Santo, porque o nome Espírito Santo já está dizendo tudo, né? O Espírito, ele é santo. Então, se ele é santo, ele vem sobre os santos. Ele habita nos santos. Então, se você não se santificar, você não pode receber o Espírito Santo. Como é que se santifica? Se separando do pecado. Porque a palavra santificação, ela vem da palavra separação, consagração. É algo separado, consagrado para uso exclusivo de Deus. Então, a santificação, quando você se santifica, quando você se separa da corrupção do mundo, dos prazeres do mundo, dos desejos da carne, você abandona os prazeres do mundo, as coisas que o mundo oferece para satisfazer os desejos da carne, você está se santificando. Então você orando, jejuando e se consagrando para Deus, conforme Romanos capítulo 12, apresentando seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, você está apto a receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Para quem é a promessa, é para todos os salvos. Todos os salvos debaixo desse céu, independente da sua nacionalidade, independente da sua origem, da sua etnia, independente da sua condição financeira, independente do seu grau de instrução, independente da sua capacidade intelectual. Se você crê em Jesus, a promessa é para você também. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Veja que a palavra-chave é oração. Tem que orar. Não existe avivamento sem oração. Não existe manifestação de dons espirituais sem oração. É de se estranhar uma igreja avivada que não ora. Pode ser um fogo estranho. Pode ser um fogo manipulável, algo que imite o fogo verdadeiro, porque o fogo espiritual verdadeiro, ele só vem após muita oração. Avivamento começa com oração. A igreja que não ora não pode ser avivada. O povo que não ora, o crente que não ora, ele não pode ser avivado. A oração é comparada a uma fogueira espiritual, né? Sem combustível não há combustão, não há fogo. Então o combustível do avivamento é a oração.
No tópico, né, no subtópico do tópico primeiro, no terceiro subtópico diz assim: o engano dos cessacionalistas. O cessacionalismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Por incrível que pareça, tem muitos teólogos, e até bons teólogos, que são cessacionalistas. Eles não creem na continuidade das manifestações dos dons espirituais. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Eles acreditam que só foi para aquele tempo. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. E é diferente, né? Como eu já falei, o Espírito Santo atua na salvação do homem e na conversão, mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que capacita o crente a testemunhar de Jesus com mais ousadia, autoridade e poder. Se você analisar Atos 1 e 8, está bem claro que Jesus disse aos discípulos que já tinham o Espírito Santo, mas Jesus disse para eles que eles iam receber poder para serem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Eles tinham o Espírito Santo, mas ainda não tinham o revestimento de poder que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, essa ideia dos cessacionalistas está bastante equivocada, né? O segundo tópico da lição, o dinamismo da Igreja Apostólica. A Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso aconteceu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. E essa comparação aqui é perfeita, né? A inauguração do tabernáculo, o tabernáculo ele foi consagrado, mas Deus manifestou a sua glória aprovando o tabernáculo como sua morada transitória ali, né? No tempo de Moisés, que o tabernáculo era móvel. Mas nos dias de hoje, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o tabernáculo de Deus agora somos nós. Então, Deus, da forma que Deus consagrou o tabernáculo móvel que Moisés construiu, como também o templo que Salomão construiu, da forma que Deus consagrou derramando a sua glória, Deus também consagra esse tabernáculo derramando sobre nós a sua glória divina. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos. Todo livro de Atos, a gente vê acontecer isso: conversão e batismos. Não só batismo em águas, mas batismos com o Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidados especiais para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Então, o avivamento também gera isso: cuidado com os necessitados. Não adianta ser cheio do fogo, dizer que é cheio do Espírito, mas não faz assistência social, né? É um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo,
é indispensável a missão da igreja nesses dias. É um ministério ungido, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. É muito bom o pregador ser preparado, ter teologia, ser bacharel, conhecer a homilética, conhecer a hermenêutica, mas esses instrumentos, né, são importantes, mas eles não podem trazer um avivamento para a igreja. A igreja precisa e depende unicamente do Espírito Santo para ser avivada, né? A igreja precisa orar, precisa buscar, precisa descer, se humilhar, se consagrar para receber este avivamento. Então, o avivamento autenticado por Deus, né, é o mesmo modelo de Atos 2. Glorifica a Cristo. É um ministério ungido para os dias atuais. Tem pregação na unção do Espírito Santo. É autenticado por Deus. E também glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Tem muito pregador aí, conhecidos como avivalistas, que estão buscando glória pessoal, né? Querem ser reconhecidos como grandes pregadores e fazem questão de estar em evidência nos cartazes dos grandes congressos, e se o nome dele não aparecer, ele fica bravo, né? Porque ele quer glorificar o seu próprio nome, quer fazer fama. Mas o verdadeiro ministro do Evangelho de Cristo, que é usado pelo Espírito Santo, ele se encarrega de glorificar somente a Jesus, porque ele sabe que o avivamento não é produzido por homem algum, a não ser pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem capacidade e condição de avivar a igreja. Ela é avivada pelo Espírito Santo. Agora, Deus utiliza os homens para trazer uma mensagem avivada, porque não existem grandes pregadores, mas existem grandes mensagens que Deus dá ao seu servo para ele transmitir para a igreja. Então, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso o nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo, nunca ao homem. Nem ao homem em particular e nem a placa da denominação. Porque tem pessoas que dizem que na minha igreja, na minha congregação, na minha denominação, tem muito batismo com o Espírito Santo. Mas não é por causa da placa da igreja. Não coloque essa ilusão na sua cabeça que o Espírito Santo só desce ou opera por causa da placa ou do nome da sua convenção, porque não é isso. Não é por causa disso. É por causa do povo que está orando, está clamando, está jejuando, está consagrando, está buscando, e Deus opera, independente da placa denominacional. Tanto é que existem milhões e milhões aí estou dizendo milhões porque o mundo é grande, né? O Evangelho ele não resume-se somente ao Brasil, né? Em vários países aí tem várias igrejas com diferentes nomes e são avivadas também pelo Espírito, e as manifestações dos dons espirituais acontecem também. Então não é a manifestação e os dons espirituais não é propriedade de igreja nenhuma, nem de denominação A, B ou C. Claro que na história do movimento pentecostal no Brasil, se iniciou-se com a Assembleia de Deus.
os missionários que vieram de outros países para o Brasil trouxeram este fogo pentecostal, porque eles também participaram de outro movimento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Se você pesquisar esse livro e ler esse livro, você vai ficar maravilhado, né? O avivamento da Rua Azusa. Inclusive os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre participaram deste movimento. E, inflamados por este fogo pentecostal, vieram para o Brasil em 1910 e iniciaram aqui a pregação do Evangelho com o movimento pentecostal. E eles fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Mas isto não significa que o movimento pentecostal pertença à Assembleia de Deus. Não significa. Porque antes de ser fundada a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal já existia lá nos Estados Unidos. E antes de acontecer nos Estados Unidos, o movimento pentecostal começou com a igreja primitiva em Atos 2. Então, o movimento pentecostal não pertence à denominação A, B ou C. Ninguém pode levantar a bandeira da exclusividade para dizer que o movimento pentecostal pertence à sua denominação. Seria limitar o Espírito Santo, e eu classifico uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que tem uma mentalidade muito pequena, fraca e raquita, né? Limitar o Espírito Santo a uma única denominação. Ou alguém também se achar o avivalista, só ele é o pregador, só ele é cheio, só ele é avivado, só ele tem, só ele pode, só ele prega, só ele canta. Se ele estiver no culto, o movimento acontece, Deus opera. Se ele não tiver, Deus não opera. Isso aí é uma fraqueza espiritual grande demais. A pessoa que pensa desse jeito, ele está fracassado, porque ele não conhece o poder e nem a capacidade do Espírito Santo de Deus. Então, o objetivo do Espírito Santo, né, um dos objetivos é glorificar a Cristo. Não é glorificar homem algum e não é glorificar nem enaltecer placa denominacional alguma. Essa é a verdade. E aqui temos a conclusão da lição, que a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo, ao longo de sua história. Aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. A teologia é bom, conhecimento bíblico é bom, mas o avivamento pentecostal não se deve a isto. Se deve à atuação do Espírito Santo no meio da igreja, né? O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar, e isso é importante. Lembra 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. Então não podemos deixar essa chama apagar. O Espírito opera onde ele é valorizado. O Espírito Santo opera onde ele é reconhecido. O Espírito Santo opera onde damos liberdade para ele operar. O Espírito Santo opera onde ele é valorizado, onde ele é respeitado, onde ele é buscado, onde o povo o ama e o adora e o deseja. Então, não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Não continua. Não caia na conversa dos sensacionalistas para dizer que os dons cessaram, porque o Espírito Santo não se aposentou. O Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo não está velho. O que ele operou no passado, ele continua fazendo hoje.
E aqui temos aqui revisão do conteúdo, que são os questionários, né? Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? A primeira condição é ser salvo, né? Sem ser salvo, ninguém recebe o Espírito Santo. É passar pela experiência do novo nascimento, conforme Jesus falou em João capítulo 3, lá para Nicodemos. O que é e o que define o sensacionalismo? Do ponto de vista, né, o sensacionalismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que eu posso citar até o nome aqui, presbiterianos, algumas igrejas luteranas aí históricas, tem outras igrejas históricas aí, que eu esqueci o nome agora, que segue essa linha teológica, né? Que afirma que os dons cessaram na vida da igreja. Isso não significa que eles não sejam salvos. Não vamos julgar a salvação deles, porque o revestimento de poder é algo totalmente diferente da conversão. Então, eles são convertidos, mas ainda não são revestidos, porque eles não creem, porque eles não acreditam na continuidade. Eu acredito, você acredita, e quem acredita recebe, porque Jesus disse que os sinais seguirão os que creem. Pronto. A partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? A partir do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ali se deu a inauguração da igreja primitiva, né? Veja que quando Pedro reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: Jesus disse assim, vou ler esse versículo aqui, só um minuto. Mateus capítulo 16. Mateus Deixa eu ver se eu acho esse versículo, onde Jesus fala sobre que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Mateus capítulo de número 16 e o versículo 18, quando Pedro afirmou que Jesus era o Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não disse que já tinha edificado a igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, quando os discípulos andavam com Jesus no ministério terreno, a igreja ainda não estava inaugurada. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então ele ainda iria edificar. Então podemos concordar que, do ponto de vista histórico, a igreja foi inaugurada aqui em Atos capítulo de número 2, onde foi a consagração, a aprovação da igreja, a consagração de Deus sobre a igreja, a manifestação da glória de Deus sobre a igreja, inaugurando a igreja, edificando a igreja e preparando a igreja para a sua gloriosa missão, né? E aqui temos
Mais uma pergunta. Como era caracterizada a pregação da Igreja Apostólica depois do Pentecostes? Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. A igreja ficou fervorosa. A quinta pergunta: quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Somente Jesus, né? Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Os dons espirituais que Deus dá à igreja não é para glorificar o homem, não é para o crente se sentir um super crente, não é para ele se sentir superior aos demais crentes, não é para ele se sentir melhor, mais santo e mais poderoso do que os demais cristãos. Deus dá os dons e Deus batiza o crente com o Espírito Santo para ele, através dos dons espirituais, glorificar a Cristo, para o nome de Cristo ser glorificado e para a obra de Deus ser feita com melhor condições. Todo aquele que usa o dom espiritual de forma incorreta darão contas ao Senhor naquele grandioso dia, não é? Então que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e amanhã, quem puder, vá à escola dominical. Deus abençoe.